Adoração em família, a mais linda história de amor, o plano para salvar todas as famílias da terra. Capítulo 6, o título de hoje, o Libertador. Chegou o tempo em que Cristo devia assumir a natureza humana, humilhar-se como homem e sofrer as tentações de Satanás. Seu nascimento foi destituído de grandeza mundana. Ele nasceu em um estábulo e teve por berço uma manjedoura. No entanto, o nascimento de Jesus recebeu muito mais honras do que o de qualquer dos seres humanos. Anjos celestiais informaram os pastores sobre o acontecimento, e a luz e a glória de Deus acompanharam este testemunho. O exército celestial tocou harpas e glorificou a Deus. Triunfantemente se anunciou a vinda do Filho de Deus a um mundo caído, a fim de cumprir a obra da redenção e trazer paz, felicidade e vida eterna ao ser humano por meio da sua morte. Deus honrou a chegada de seu Filho e os anjos o adoraram. O seu batismo. Anjos de Deus pairaram também sobre a cena do seu batismo. O Espírito Santo desceu sobre a forma de uma pomba e resplandeceu sobre ele. Estando o povo grandemente admirado, com os olhos fixos em Jesus, ouviu-se do céu a voz do Pai dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Marcos 1, verso 11. João não sabia que era o Salvador que tinha ido para ser batizado por ele no Jordão. No entanto, o Senhor lhe havia prometido um sinal pelo qual conheceria o Cordeiro de Deus. O sinal foi dado ao pousar sobre Jesus a pomba celestial, e a glória de Deus resplandeceu ao redor dele. João estendeu a mão, apontando para Jesus, e exclamou em alta voz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. A sua tentação. Depois do batismo no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo o havia preparado para aquele momento específico de duras tentações. Durante 40 dias, Jesus foi tentado por Satanás, e nesses dias não comeu nada. Tudo ao redor dele era desagradável e repulsivo. Ele estava diante de animais selvagens e do diabo, e em um lugar desolado e solitário. O Filho de Deus ficou pálido e enfraquecido pelo jejum e pelo sofrimento. Seu caminho, porém, estava traçado, e ele deveria cumprir a obra que viera fazer. Satanás tirou vantagens dos sofrimentos do Filho de Deus e preparou-se para assediá-lo com múltiplas tentações. Esperava obter vitória sobre ele, porque havia se humilhado como um homem. Satanás surgiu com a seguinte tentação: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Ele tentou convencer Jesus a provar que era o Messias, exercendo seu poder divino. Jesus, de maneira branda, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. O inimigo queria discutir com Jesus a respeito do fato de ele ser o Filho de Deus. Fez menção à sua condição fraca e sofredora e orgulhosamente afirmou ser mais forte do que Jesus. No entanto, as palavras vindas do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado, em Lucas 3:22, foram suficientes para confortar Jesus em meio a todos os sofrimentos. Cristo não precisava fazer nada para convencer Satanás quanto a seu poder ou a ser o Salvador do mundo. O diabo tinha prova suficiente da posição elevada e da autoridade do Filho de Deus. A indisposição em se render à autoridade de Cristo o havia excluído do céu. Para manifestar seu poder, Satanás levou Jesus a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo. Queria que Cristo provasse ser o Filho de Deus, lançando-se abaixo daquela vertiginosa altura. O inimigo usou palavras de inspiração, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Lucas 4, versos 10 e 11. Jesus respondendo lhe disse: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Lucas 4, verso 12. Satanás queria que Jesus abusasse da misericórdia do Pai e arriscasse a vida antes do cumprimento de sua missão. Ele esperava que o plano da salvação fracassasse, mas esse plano estava muito bem estabelecido para que fosse arruinado ou prejudicado. Cristo é o exemplo para todos os cristãos. Quando eles são tentados ou seus direitos são discutidos, devem suportar isso pacientemente. Os servos de Cristo não devem achar que têm direito de apelar para o Senhor a fim de ostentar seu poder em obter vitória sobre seus inimigos, a menos que Deus seja diretamente honrado e glorificado por meio disso. Se Jesus tivesse se jogado de cima do templo, não teria glorificado o Pai, pois ninguém teria testemunhado este ato a não ser Satanás e os anjos de Deus. Além disso, exibir poder ao pior adversário teria sido tentar ao Senhor. Isso teria sido ceder àquele que Jesus viera para vencer. Em seguida, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Lucas 4, versos 5 a 8. Satanás apresentou diante de Jesus os reinos do mundo de forma mais atrativa. Se Cristo adorasse ali, o diabo estaria disposto a renunciar às suas pretensões de dominar a terra. Se o plano da salvação fosse executado e Jesus morresse para redimir o ser humano, Satanás sabia que seu poder se tornaria limitado e por fim seria tirado, e que ele seria destruído. Portanto, era seu plano premeditado impedir, se possível, o cumprimento da grande obra que o Filho de Deus havia iniciado. Se o plano da redenção humana falhasse, Satanás conservaria o reino que reivindicava. Ele se gloriava de que, se fosse bem-sucedido, reinaria em oposição ao Deus do céu. Satanás se alegrou ao ver Jesus depondo o poder e a glória quando deixou o céu. Achava que o Filho de Deus estaria então sob seu poder. A tentação foi acolhida tão facilmente por Adão e Eva no Éden que ele esperava, com seu poder e enganos satânicos, derrotar até o Filho de Deus, salvando por este meio a própria vida, bem como o seu reino. Se ele pudesse levar Jesus a se afastar da vontade do Pai, seu objetivo estaria alcançado. No entanto, Jesus confrontou o tentador com a repreensão: retire-se, Satanás. Mateus 4, verso 10. Ele se curvaria unicamente diante de seu Pai. Satanás considerava como seu o reino da terra e insinuou a Jesus que todos os seus sofrimentos poderiam ser evitados. Disse que ele não precisava morrer para obter os reinos deste mundo e que, se o adorasse, poderia ter todas as posses da terra e a glória de reinar sobre ela. No entanto, Jesus permaneceu firme. Sabia que viria o tempo em que ele, por sua própria vida, resgataria de Satanás o reino e que, depois de algum tempo, tudo no céu e na terra se submeteria a ele. Preferiu a vida de sofrimento e a terrível morte como caminho indicado pelo Pai, a fim de tornar-se o legítimo herdeiro dos reinos da terra e tê-los em suas mãos como uma posse eterna. Satanás também será entregue para ser destruído pela morte, para nunca mais perturbar Jesus nem os santos na glória. Aliviando o sofrimento. Jesus iniciou sua obra quebrando o poder de Satanás sobre os que sofriam, restabeleceu a saúde dos doentes, deu vista aos cegos e curou os deficientes físicos, fazendo-os saltar de alegria e glorificar a Deus. Restaurou a saúde dos que estavam enfermos e presos por muitos anos pelo cruel poder de Satanás. Com palavras cheias de graça, ele animou os fracos, indecisos e desanimados.
Os frágeis e sofredores que Satanás mantinha com triunfo, Jesus arrancou de suas garras, dando-lhes vigor físico e grande alegria e felicidade. Ressuscitou mortos, e estes glorificaram a Deus pela poderosa manifestação de seu poder. Ele atuou de maneira poderosa em favor de todos os que criam. A vida de Cristo estava repleta de palavras e atos de bondade, compaixão e amor. Estava sempre atento para escutar e aliviar as misérias daqueles que iam até ele. No corpo restaurado à saúde, multidões levavam a evidência de seu poder divino. No entanto, depois que a obra era cumprida, muitos se envergonhavam do humilde, mas poderoso Mestre. Como as autoridades não criam em Jesus, o povo não estava disposto a aceitá-lo. Ele foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Os pecadores não suportariam ser governados por sua vida sóbria e abnegada. Desejavam desfrutar a honra que o mundo confere. Entretanto, muitos seguiam o Filho de Deus e escutavam suas instruções, deleitando-se com as palavras que tão graciosamente saíam de sua boca. As palavras de Jesus eram repletas de significado e tão claras que os mais simples podiam compreender. Oposição persistente. Satanás e seus anjos cegaram os olhos e obscureceram o entendimento dos judeus e instigaram os líderes do povo e as autoridades para tirar a vida do Salvador. Foram enviados oficiais a fim de conduzir Jesus até os líderes. Contudo, ao chegarem perto de onde ele estava, ficaram perplexos. Viram Jesus, cheio de empatia e compaixão, enquanto aliviava a aflição das pessoas. Ouviram Cristo falar com amor e ternura aos fracos e aflitos, animando-os. Testemunharam sua autoridade ao repreender o poder de Satanás e libertar seus cativos. Ouviram as palavras de sabedoria que saíam de sua boca e se deixaram cativar por elas. Assim, não conseguiram capturá-lo. Então voltaram aos sacerdotes e anciãos sem Jesus. Quando interrogados, por que vocês não o trouxeram? Relataram que haviam testemunhado de seus milagres e as santas palavras de sabedoria, amor e conhecimento que tinham ouvido, e disseram: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. João 7, versos 45 e 46. Os chefes dos sacerdotes se recusaram de terem sido também enganados, e alguns dos oficiais ficaram envergonhados de não o haverem prendido. Os sacerdotes questionaram de maneira desdenhosa se alguma das autoridades havia crido nele. Muitos dos juízes e anciãos creram em Jesus, mas o maligno os impedia de confessar isto. Temiam a censura do povo mais do que a Deus. Apesar disso, a astúcia e o ódio de Satanás não tinha destruído o plano da salvação. O tempo para o cumprimento do objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo estava se aproximando. Satanás e seus anjos se reuniram e decidiram inspirar a própria nação de Cristo a clamar impetuosamente por seu sangue, acumulando sobre ele crueldade e escárnio. Esperavam que Jesus se ressentisse desse tratamento e deixasse de manter humildade e mansidão. Enquanto o diabo formulava seus planos, Jesus revelava cuidadosamente aos discípulos os sofrimentos pelos quais deveria passar, a saber, que ele seria crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. No entanto, pareceria estar cegos e não compreendiam o que ele lhes dizia. A crucifixão. Cristo, o precioso Filho de Deus, foi levado e entregue ao povo para ser crucificado. Os discípulos e os crentes das regiões vizinhas se uniram à multidão que seguia o Mestre ao Calvário. A mãe de Jesus também estava ali, amparada por João, o discípulo amado. Seu coração estava partido por uma angústia indescritível. No entanto, juntamente com os discípulos, ela esperava que a dolorosa cena mudasse e Jesus declarasse seu poder e aparecesse diante de seus inimigos como o Filho de Deus. Então seu coração materno se afligiu novamente quando
ela relembrou as palavras com as quais ele fizera uma breve referência às coisas que estavam acontecendo naquele dia. Jesus mal tinha passado o portão da casa de Pilatos, quando a cruz preparada para Barrabás foi posta sobre seus ombros, feridos e ensanguentados. Foram colocados também cruzes sobre os companheiros de Barrabás, que deviam sofrer a morte junto com Jesus. O Salvador havia conduzido seu fardo só por uns poucos passos, quando, devido à perda de sangue e excessiva fraqueza e dor, caiu desmaiado ao chão. Quando Jesus voltou a si, a cruz foi novamente colocada sobre seus ombros e ele foi forçado a avançar, pregado na cruz. Chegando ao lugar da execução, os condenados foram amarrados a um instrumento de tortura, enquanto os 2 ladrões lutavam com as mãos e o colocavam na cruz. Cristo não ofereceu resistência alguma. A mãe de Jesus olhava com angústia e incerteza, esperando que ele realizasse o milagre para se salvar. Viu suas mãos estendidas sobre a cruz, aquelas bondosas mãos que sempre tinham concedido bênçãos e se estendido muitas vezes para curar os sofredores. Então foram pegos os martelos e os pregos. Ao serem esses cravados em sua carne fixado na cruz, os discípulos, com o coração quebrantado, levaram da cena cruel o corpo desmaiado da mãe de Jesus. Cristo não fez uma queixa sequer. Seu rosto permanecia calmo e sereno, mas grandes gotas de suor estavam em sua fronte. Não houve uma piedosa mão para enxugar o suor da morte de sua face, nem palavras de compaixão e fidelidade inabalável para confortar seu coração humano. Ele estava pisando sozinho o lagar. Entre todas as pessoas ali, não havia nenhuma com ele. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, na mais intensa agonia, Jesus orava por seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Aquela oração de Cristo pelos inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvendo cada pecador que viveria até o fim dos tempos. Depois de Jesus ser pregado na cruz, esta foi erguida por vários homens fortes e lançada com grande violência no lugar preparado para ela, causando a mais intensa dor ao Filho de Deus. Então, uma cena terrível ocorreu. Sacerdotes, autoridades e escribas esqueceram a dignidade do seu sagrado ofício e se uniram à multidão em zombar e ridicularizar o agonizante Filho de Deus, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Lucas 23, 37. Alguns, em tom jocoso, repetiu entre si: salvou os outros e não pode salvar-te a si mesmo? Marcos 15, 31. Os signitários do templo, os rudes soldados, o feliz ladrão na cruz e os cruéis entre a multidão, todos se uniram nos insultos a Cristo. Os ladrões crucificados com Jesus sofriam a mesma tortura física. Entretanto, um deles, por causa do sofrimento, tornou-se mais insensível e desesperado. Juntou-se à zombaria dos sacerdotes e insultou Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, 39. O outro criminoso não ficou indiferente. Quando ouviu as palavras do seu companheiro de crime, ele o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Lucas 23, 40 e 41. Então, quando seu coração se voltou para Cristo, uma luz celestial iluminou sua mente. Naquele Jesus ferido, zombado e pendurado na cruz, ele viu o Redentor, sua única esperança, e a ele apelou com humildade e fé: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe disse: na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versos 42 e 43, na versão trinitária. Com espanto,
Os anjos contemplavam o infinito amor de Cristo, que, sofrendo a mais intensa agonia física e mental, pensava somente nos outros e encorajava o coração arrependido a crer. Enquanto derramava a própria vida na morte, ele exerceu pelo ser humano um amor mais forte do que a morte. Muitos dos que testemunharam essas cenas no Calvário foram por ela posteriormente firmados na fé em Cristo. Os inimigos de Jesus aguardavam sua morte com uma expectativa impaciente. Imaginavam que este acontecimento apagaria para sempre os rumores de seu poder divino e as maravilhas de seus milagres. Gabavam-se de que não teriam mais que tremer por causa de sua influência. Os soldados cruéis que haviam pregado o corpo de Jesus na cruz dividiram entre eles suas vestes. Disputaram uma peça, que era uma túnica sem costura. Finalmente decidiram o assunto, lançando sortes. O autor inspirado descreveu esta cena com detalhes, centenas de anos antes de ela ocorrer. Cães me rodearam, um brando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sobre sorte pelas minhas vestes. Salmo 22, versos 16 e 18. A missão da vida terrena de Cristo estava então quase cumprida. Sua língua estava ressecada e ele disse: tenho sede. João 19, 28. Encharcaram uma esponja com vinagre e fel e ofereceram a ele para beber. Mas quando a provou, recusou-a. O Senhor da vida e da glória estava morrendo como resgate pela raça humana. Foi o senso do pecado trazendo a ira do Pai sobre si como substituto dos seres humanos, que tornou tão amargo o cálice que Jesus bebeu, o qual quebrantou o coração do Filho de Deus. Cristo foi feito substituto e penhor do pecado, e a iniquidade humana foi posta sobre ele. Foi cantado como transgressor, a fim de redimir os seres humanos da maldição da lei. A culpa de cada descendente de Adão em todos os séculos pesava sobre o seu coração, e a ira de Deus e a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade encheram de consternação a mente do seu filho. Nesta hora de intensa agonia, o afastamento do semblante divino feriu o coração do Salvador, causando uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo ser humano. Toda a dor suportada pelo Filho de Deus sobre a cruz, as gotas de sangue que corriam de sua fronte, das mãos e dos pés, as convulsões de agonia que sacudiam seu corpo e a indescritível angústia que enchia sua alma quando o Pai ocultou dele a face, falam ao ser humano, dizendo: foi por amor a você que o Filho de Deus consentiu em levar sobre si esses odiosos crimes. Por você, ele rompeu o domínio da morte e abriu os portões do paraíso e da vida imortal. Aquele que por sua palavra acalmou as ondas revoltas e andou sobre as águas agitadas, que fez demônios tremerem e a doença fugir a seu toque, que chamou os mortos à vida e abriu os olhos dos cegos, ofereceu a si mesmo sobre a cruz como o último sacrifício pelo ser humano. Ele, o portador dos pecados, suportou uma punição judicial pela iniquidade e tornou-se ele mesmo pecado em favor do homem. Satanás, com suas tentações cruéis, torturava o coração de Jesus. O pecado, tão odioso à sua vista, foi acumulado sobre Jesus até que ele sucumbiu sob seu peso. Não é de admirar que sua natureza humana tenha vacilado nesta hora terrível. Com espanto, os anjos presenciaram a agonia desesperada do Filho de Deus, muito maior que a dor física, que quase não era sentida por ele. Os anjos do céu cobriram o rosto para não ver as cenas terríveis. A natureza inanimada parecia sofrer diante do que ocorria com seu Criador, que morria de forma tão ultrajante. O sol recusou iluminar a cena espantosa. Seus raios fortes e brilhantes clareavam a terra ao meio-dia, quando de repente escureceram. Completa escuridão, como um manto de morte, envolveu a cruz e seus arredores. As trevas permaneceram por 3 horas. Por volta das 3 da tarde, a terrível escuridão se afastou de sobre o povo, mas como um manto continuou a envolver o Salvador.
Os relâmpagos furiosos pareciam ser lançados sobre ele, enquanto estava suspenso na cruz. Então Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15:34. Está consumado. Em silêncio, o povo aguardava o fim da terrível cena. Outra vez o sol brilhou, mas a cruz continuava circundada de trevas. De repente, a sombra ergueu-se de sobre a cruz, e em tons claros como de trombeta, que pareciam ressoar de toda a criação, Jesus bradou: está consumado. João 19:30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, versículo 23, verso 46. Uma luz lhe moveu a cruz, e a face do Salvador brilhou com uma glória semelhante à do sol. Baixando então a cabeça sobre o peito, deu o último suspiro. No momento em que Cristo morreu, havia sacerdotes ministrando no templo diante do véu que separava o lugar santo do santíssimo. Subitamente, eles sentiram a terra tremer sob seus pés, e o véu do templo, uma forte e valiosa cortina renovada anualmente, foi rasgada em dois, de cima a baixo, pela mesma mão misteriosa que escreveu as palavras de condenação nas paredes do palácio de Belsazar. Jesus não entregou a vida até ter cumprido a obra que viera a realizar. Ele exclamou em seu último suspiro: está consumado. João 19:30. Os anjos se alegraram quando essas palavras foram proferidas, pois o grande plano da redenção estava sendo concretizado de maneira triunfante. Houve alegria no céu, pois os filhos de Adão, a partir daquele momento, poderiam, mediante uma vida de obediência, por fim ser elevados à presença de Deus. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. O sepultamento. João estava ansioso para saber que medidas tomar em relação ao corpo de seu querido mestre. Estremeceu ao pensar que seria tocado por soldados brutos e insensíveis e colocado em uma sepultura desonrosa. Sabia que não podia obter nenhum favor das autoridades judaicas e esperava pouco de Pilatos. No entanto, José e Nicodemos tomaram a dianteira nesta emergência. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham ligação com Pilatos. Sendo ricos e influentes, decidiram que o corpo de Jesus teria um sepultamento digno. Ousadamente foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo do Senhor. Pilatos então deu uma ordem oficial para que fosse entregue a José. Enquanto o discípulo João estava aflito quanto ao corpo sagrado do amado mestre, José de Arimateia voltou com a ordem do governador. Nicodemos, antecipando o resultado da conversa de José com Pilatos, chegou com uma mistura muito cara de mirra e aloés, de cerca de 35 quilos. Há pessoas mais honradas em Jerusalém. Não se poderia demonstrar mais respeito na hora da morte. De forma delicada e reverente, eles removeram com as próprias mãos o corpo de Jesus do instrumento de tortura. Derramaram lágrimas de compaixão ao contemplarem seu corpo ferido e desfigurado, que cuidadosamente banharam e limparam das marcas de sangue. José tinha um sepulcro novo, talhado em uma rocha que estava reservado para si mesmo. Ficava próximo ao Calvário, e ele preparou seu sepulcro para Jesus. Com as especiarias levadas por Nicodemos, o precioso corpo foi cuidadosamente envolto em um lençol de linho, e os 3 discípulos conduziram-no ao sepulcro novo, onde homem algum jamais havia sido colocado. Eles endireitaram os membros lacerados e cruzaram as mãos feridas sobre o peito inerte. As mulheres da Galileia foram ver se havia sido feito tudo o que se podia pelo corpo sem vida do querido mestre. Viram então que a pedra pesada havia sido rolada para a entrada do sepulcro e o Salvador deixado a repousar. As mulheres foram as últimas junto à cruz e as últimas também ao deixar o sepulcro. Embora as autoridades judaicas tivessem realizado o propósito diabólico de matar o Filho de Deus, suas pretensões não diminuíram, nem sua inveja morreu. Misturado com a alegria da vingança satisfeita, havia um temor sempre presente de que o corpo morto, repousando no sepulcro de José, pudesse voltar à vida. Por isso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo,
Aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Mateus 27, 62 a 64. Pilatos também não desejava que Jesus ressuscitasse, com poder para punir a culpa daqueles que o haviam executado. Assim, colocou uma escolta de soldados romanos sob o comando dos sacerdotes. Os judeus compreendiam a vantagem de ter esta guarda nas proximidades do túmulo de Jesus. Foi colocado um selo sobre a pedra que fechava o sepulcro para não ser violado sem ser percebido. Todas as precauções foram tomadas contra qualquer prática fraudulenta dos discípulos em relação ao corpo de Jesus. Entretanto, todos esses planos e precauções apenas serviram para tornar maior o êxito da ressurreição e mais plenamente estabelecida a sua veracidade.